Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente nós estamos estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é a lição de número 7, com o título A Primeira Viagem Missionária de Paulo e Relatório de Paulo para Jerusalém. Esta apresentação explora a jornada transformadora de Paulo. Analisaremos seus desafios, sucessos e o impacto duradouro de seu ministério. Que a história de Paulo inspire sua fé e ação. A princípio, eu destaquei uma frase para nossa meditação. A maior tarefa da igreja é a evangelização dos povos. Você já parou para pensar por que, após nos salvar, o Senhor permite que estejamos nessa terra? É porque nós temos uma missão a ser cumprida. O Senhor deu à sua igreja uma grande comissão. A maior tarefa da igreja é a evangelização dos povos. A maior missão da igreja é ganhar almas para Cristo. Isso deve ser o centro das nossas atenções. A primeira viagem missionária de Paulo. Os capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos relatam a primeira viagem de Paulo. Vejam vocês, os primeiros missionários da igreja. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia da Síria havia 5 líderes que também eram chamados de profetas e doutores. Quais são eles? O primeiro era Barnabé, e eu já disse a vocês, nós falamos muito pouco sobre Barnabé, mas a Bíblia fala muito sobre ele. Ele aparece desde o capítulo 4, quando ele vende uma propriedade, deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos para ajudar os necessitados da igreja. Foi ele quem fez a integração do apóstolo Paulo, quando ninguém cria que ele realmente era convertido. Barnabé foi o seu primeiro discipulador. Ele foi pastor da igreja gentílica, a igreja de Antioquia da Síria. Foi ele que foi enviado primeiros missionários juntamente com o apóstolo Paulo. Depois, na segunda viagem missionária, ele parte com Marcos. Então, Barnabé foi uma figura proeminente no livro de Atos dos Apóstolos, ainda mais que alguns apóstolos. Você pode observar que alguns apóstolos, a Bíblia apenas menciona o nome em Atos capítulo 1, versículo 13. Mas Barnabé, ele aparece aqui no livro de forma recorrente. É muito importante para nós. Bom, o segundo líder era Simeão, chamado Níger. O termo Níger quer dizer negro. Então, muito provavelmente ele era da região da África. Quando você pensa na história do cristianismo, principalmente nos primeiros séculos, você nota que o cristianismo era muito forte na África. Principalmente a região do norte da África, havia muitos centros cristãos. Por exemplo, nós podemos pensar em 2 pais da igreja, como é o caso de Tertuliano, que era do norte da África, e Agostinho de Hipona, também do norte da África. Quem aqui nunca ouviu falar de Santo Agostinho? E foi importante não só para a teologia, mas também para a filosofia. Até hoje ele é estudado nas universidades. Mas não somente isso, havia uma cidade proeminente no norte da África, no Egito, chamada Alexandria, e durante muitos anos foi um importante centro cristão. Deus abençoou sobremaneira essa da África. O terceiro líder era Lúcio Cirineu. Então ele era de Cirene, assim como Simão Cirineu, que ajudou Jesus a levar o patíbulo da cruz. Havia também um homem chamado Manaém, que fora criado com Herodes. Há algumas versões que trazem a seguinte expressão: colasso de Herodes. Então, ele foi criado com Herodes desde ali da sua infância, desde a sua tenra idade. E por fim, Saulo, que é conhecido também como apóstolo Paulo.
O que eles estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Algumas traduções, como a NVI, diz que eles estavam adorando, porque a adoração é um tipo de serviço. Quando nós adoramos, nós prestamos um culto a Deus. Eles estavam orando, estavam jejuando, eles estavam adorando, eles estavam servindo a Deus quando o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que Deus. Então a igreja, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediu. E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. E a primeira cidade, ou a primeira localidade que eles alcançaram foi a ilha de Chipre, na região de Salamina. Nós vamos ver aqui no mapa. Notem vocês o trajeto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele vai sair dessa localidade aqui, que é exatamente a cidade de Antioquia da Síria. E veja que eles descem para a ilha de Chipre. Por quê? Lembra que Barnabé, ele era natural de Chipre? Então veja, Deus usa as pessoas, só que Deus nos usa com os dons, com os talentos que nós temos. Isso é extraordinário. Não é por acaso que eles desceram para Chipre. Você vê que Paulo, quando ele parte para a segunda viagem missionária, ele não vai por Chipre, ele vai por Tarso, que era justamente a sua cidade natal. Então, Deus usa as pessoas, mas usa as pessoas com aquilo que elas têm. Deus nos usa e Ele permite que nós venhamos escolher essas estratégias também. Aqui você vê tanto o lado divino, como também o lado humano na evangelização. Então eles desceram para Salamina, Pafos. Quando eles chegaram em Pafos, Paulo encontrou um procônsul chamado Sérgio Paulo. Ele pregou o evangelho para esse homem. Porém, um falso profeta mágico chamado Elima começou a resistir a Paulo. Veja que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse a ele que ele ficaria cego durante algum tempo. Paulo ainda chama ele de filho do diabo. É interessante esse trocadilho porque Elimas se chamava também Bar Jesus. Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Mas Paulo diz: não, na verdade você é filho do diabo. Você está se opondo às coisas de Deus. E aí, naquele momento, aquele homem ficou cego. E o procônsul da cidade, vendo tudo aquilo que havia acontecido, e creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Veja como que Deus foi prosperando o caminho dos servos de Deus. E eles prosseguiram a sua viagem para Perge. Quando eles chegam em Perge da Panfilha, Marcos, que era o sobrinho de Barnabé e acompanhava os dois missionários, ele decide voltar. Nós não sabemos ao certo por que Marcos decide voltar. Ele decide abandonar a caravana missionária. Mas o fato é que ele abandonou. E agora Barnabé e Paulo vão seguir para a sua viagem missionária. Vão seguir sós. Agora sem a ajuda, sem o auxílio de Marcos. Guarde essa informação, porque quando nós falarmos sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, você vai observar que houve uma contenda entre Barnabé e Paulo justamente por causa dessa questão. Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem, mas Paulo não consentiu com isso. Por isso, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Bom, na sequência, na lição de número 8, nós vamos comentar mais sobre isso. Eles prosseguem a viagem, chegando em Antioquia da Psídia. Então veja como é importante nós nos familiarizarmos com a geografia bíblica. Veja que havia uma Antioquia, que era a Antioquia da Síria, da onde eles partem para a primeira viagem missionária. Mas havia uma outra Antioquia chamada Antioquia da Psídia. Nós não devemos confundir. Paulo prega na sinagoga em Antioquia da Psídia. Deus usa ele de forma tão poderosa que uma grande
multidão se converteu, tanto de judeus como de... E o povo ficou tão impressionado com a mensagem, diz que Paulo deveria voltar no sábado seguinte e dizer as mesmas palavras. Já pensou? Lucas registra o sermão do apóstolo Paulo e nós vemos que, de fato, o apóstolo Paulo faz uma extraordinária exposição do Antigo Testamento, apontando para a pessoa de... Ele mostra como que a morte de Cristo já estava prevista no Antigo Testamento, e ele morreu pelos nossos pecados, mas que a sepultura não reteve ele, pois ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. E ele pode salvar a todos que creem. Veja o que diz no versículo 39. Nós estamos em Atos capítulo 13. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então vejam vocês, o apóstolo Paulo traz uma grande exposição, uma grande mensagem cristocêntrica a partir das Escrituras. E ele mostra que a fé em Cristo é suficiente para a salvação. Muitas pessoas acreditaram e uma grande multidão se reuniu para ouvir o apóstolo Paulo novamente. Os judeus, movidos de inveja, começaram a contradizer o que Paulo dizia. Eles se opuseram. Eles foram os principais opositores do ministério do apóstolo Paulo. De modo que o apóstolo Paulo ele deu seguimento na sua vida. Vemos que após isso ele vai para Icônio, Listra e Derbe. Então, exatamente nessa região, ele vai encontrar o jovem Timóteo, que vai passar a acompanhá-lo na sua segunda viagem missionária. Quando o apóstolo Paulo está chegando em Listra, ele vê que lá havia um homem coxo desde o seu nascimento, porém, que tinha fé para ser curado. E o apóstolo Paulo disse a ele: levanta-te direito sobre teus pés. Na mesma hora, aquele homem saltou e andou. As pessoas que viram isso ficaram tão maravilhadas que elas pensaram que os deuses haviam se tornado homens e desceram para falar com eles, para estar com eles. E chamavam a Barnabé de Júpiter, que é o mesmo que Zeus, que era o principal dos deuses, e chamavam Paulo de Mercúrio, que é o mesmo que Hermes, que era o deus mensageiro, porque Paulo era aquele que falava. E queriam até sacrificar a eles. Mas os homens de Deus, Paulo e Barnabé, não permitiram que isso acontecesse. Disseram que eram homens sujeitos às mesmas paixões. Eles iam cometer um grande erro. Eles sabiam que só Deus é digno de receber adoração, é digno da glória. E aí vejam vocês que, na mesma hora, os judeus incitaram a multidão a apedrejar Paulo. Notem vocês como a multidão é extremamente manipulável. Primeiro eles queriam adorar a Paulo e Barnabé. Depois eles tentaram apedrejar. De fato, eles apedrejaram o apóstolo Paulo quase até a morte. Alguns até pensaram que ele havia morrido. E ainda hoje existem pessoas que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Será? O fato é que a maioria das vezes, a maioria está errada. O mesmo povo que dizia Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, a Jesus, também disse posteriormente, crucifica. Crucifica. Vejam vocês, temos que tomar cuidado com algumas ideias. Depois disso, os missionários regressam, eles voltam para a Antioquia da Síria, eles vão fazer um caminho inverso, eles regressam e eles, depois de estabelecerem anciãos, cada igreja, presbíteros, pastores, bispos, líderes nas igrejas, orando com Jesus, e eles voltaram à cidade de Antioquia da Síria e prestaram relatórios. Porque, veja, quem envia os missionários é a igreja. A igreja tem a missão de segurar a corda, tanto a ajudá-los espiritualmente, com oração, com aconselhamento, como também financeiramente. A igreja tem essa responsabilidade. Alguém já disse que missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram
e com as mãos do que contribuem. Porém, assim como a igreja tem uma responsabilidade com os missionários também têm uma responsabilidade com a igreja. Então, eles têm que voltar e prestar relatório. E quando eles voltaram, eles falaram quão grandes coisas Deus havia feito por meio deles. Ou seja, deram glória a Deus. Eles falaram tudo quanto eles haviam realizado. Com isso, ficaram com os discípulos. Algumas lições importantes com relação a essa primeira viagem missionária. Primeiro, relacionamento. Relacione-se bem com outros crentes. Nós vemos isso muito bem quando nós analisamos a igreja de Antioquia da Síria, caso dos líderes, aqueles 5 obreiros que estavam à frente daquela importante igreja. Uma frase que você deve guardar: gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente. É verdade que nós precisamos da obra de Deus em nossas vidas, mas muitas vezes Deus usa as pessoas para nos abençoar. Isso deve estar no nosso coração. Outra coisa, lembre-se que o crescimento vem passo a passo. Nós vemos isso claramente no ministério do apóstolo Paulo, como ele foi crescendo paulatinamente. Paulo não tornou-se o gigante que ele foi do dia para a noite. Se você observar, no capítulo 9 de Atos, nós temos a sua conversão. E quando você passa as páginas do capítulo 13, parece que do dia para a noite ele foi enviado para a sua primeira viagem missionária, mas não foi assim. Passou 14 anos até que Paulo fosse enviado para as missões. Mesmo que ele já tivesse toda aquela bagagem, toda aquela envergadura cultural, intelectual, religiosa, mesmo que ele tenha toda aquela experiência, ainda assim houve um grande tempo de preparo. Então veja, entre o chamado e o cumprimento do chamado existe um ponto chamado preparo. E muitas vezes esse preparo leva anos. Leva anos. Leva anos. Deus muitas vezes leva anos para nos aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa conduta. Então é importante que nós possamos reconhecer isso. O crescimento ele é gradual, ele é paulatino. Essa, sem dúvida, é uma grande lição para nós. Outra coisa, espere oposição à vontade. O fato de Barnabé e Saulo seguirem a direção do Espírito Santo não os isentou de passarem por sofrimento. Veja que Paulo foi apedrejado quase até a morte, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, sem dúvida. Lucas não resiste a todos os acontecimentos, mas ele faz aqui um resumo. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, você vê o apóstolo Paulo narrando os seus sofrimentos, e alguns deles não estão relatados no livro de Atos. Ele sofreu naufrágio, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, muitas vezes ele passou por fome, escassez, ele passou por dificuldades terríveis, perseguições, muitas perseguições. Mas veja, por que isso? Todas as vezes que nós se levantarmos para fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar para se opor. Isso é claro. O fato então de nós estarmos na direção de Deus não quer dizer que a nossa vida vai ser uma vida sossegada. Muitas vezes haverá oposição. Haverá então uma oposição para tentar nos desanimar, para tentar parar e frustrar a obra de Deus. Mas nós devemos seguir. Temos aí um bom exemplo do apóstolo Paulo, ao ponto dele dizer que nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória. Sem dúvida, é uma grande lição para nós. Plenitude. Permanecer cheio do Espírito Santo. A presença
divina guia e capacita. Você vê que um dos grandes motivos do êxito extraordinário do apóstolo Paulo é que ele foi um homem cheio do Espírito. A partir da sua conversão, nós vemos que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas nós vemos em Atos 13, 9, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. E na sequência nós vemos ele novamente sendo cheio do Espírito. Paulo, ele era um homem que vivia na plenitude do Espírito. Segundo, pregação. Paulo pregou com ousadia e poder, tocando muitos corações. O evangelho transforma a vida. Veja que a expressão que a Bíblia diz, eles pregaram de tal maneira que a grande multidão se converteu. Atos capítulo 14, versículo. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Então veja que as palavras do apóstolo Paulo não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Ele pregava com unção do Espírito Santo. E os resultados eram tremendos. Assim como Pedro pregou no dia de Pentecostes e quase 3.000 homens se converteram, assim também nós vemos aqui Paulo pregando e uma grande multidão se reunindo. Então isso mostra o poder do Espírito Santo. É uma necessidade em nosso, uma grande. Se você lê a história da igreja, você vê homens que pregaram sermões incríveis, como por exemplo Jonathan Edwards, que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ora, esse sermão foi pregado há 300 anos atrás e até hoje é mencionado. Quando Edwards pregava, as pessoas se agarravam nos pilares da igreja achando que iam cair no inferno. Tamanha era a convicção de pecado. E Deus, através deste sermão, produziu um grande reavivamento nos Estados Unidos. Deus operou milagres através de Paulo e Barnabé. O sobrenatural confirma a mensagem. Eu já disse a vocês aqui sobre, em lições anteriores, sobre a importância dos milagres. O milagre, ele glorifica a Deus. As pessoas vendo os milagres, elas dão glória a Deus. Segundo, o milagre, ele serve para que haja fé nos corações das pessoas. Para que as pessoas venham dar crédito ao que está sendo falado, à mensagem. O milagre, ele confirma a palavra, a pregação, a mensagem de Deus. Então, o milagre é indispensável. Os sinais, as curas são indispensáveis também. Veja como Deus usou tanto Paulo como Barnabé para operar milagres extraordinários. Paulo e Barnabé em Icônio, Listra e Derbe, e então de volta a Antioquia. Essas cidades, elas ficavam, pelo que nós entendemos, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, na região da Galácia do Sul. Veja que posteriormente Paulo ele vai escrever uma carta aos Gálatas. Então é essa região onde ele fundou as suas primeiras igrejas na sua primeira viagem missionária, onde ele plantou essas igrejas. Então muitos estudiosos acreditam que ele escreveu a carta aos Gálatas antes do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, relatado em Atos capítulo 15. Um dos grandes argumentos para essa afirmação é que Paulo não menciona o concílio e tratou exatamente da mesma questão que Paulo aborda em Gálatas. Se Paulo tivesse escrito depois, ele teria mencionado, que seria um checkmate na questão. Mas exatamente pelo fato dele não ter mencionado, que acredita-se que ele escreveu antes. Então, possivelmente, a carta aos Gálatas é a primeira carta escrita no Novo Testamento. Primeiro livro do Novo Testamento. Algumas lições para nós. Perseverança. Não desista. Tenha coragem para encarar o sofrimento. A resiliência fortalece a fé. Veja que Paulo foi apedrejado quase até a morte. Nós já mencionamos os grandes sofrimentos que ele enfrentou.
mas ele não desistiu. Ele prosseguiu. E vamos ver que ele fará outras viagens missionárias. Cuidado. Tome cuidado com problemas após a vitória. A vigilância protege contra recaída. Então notem vocês, irmãos, o momento que nós mais precisamos vigiar é exatamente depois de uma grande vitória. Vemos isso com Davi. O segundo livro de Samuel mostra Davi crescendo, crescendo, crescendo. Mostra Davi reinando, mostra Davi prosperando, vencendo seus adversários. Mas quando ele estava no auge, ele caiu. Então a Bíblia relata o pecado dele com Batseba. Então vejam vocês que é exatamente após a vitória que nós devemos ter maior vigilância. Até sobre Jesus a Bíblia fala, Jesus não cometeu nenhum pecado. Mas veja que a Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava. Mas ele se retirava e ia para os desertos para orar. Então ele constitui-se para nós o nosso maior exemplo. Foco em Deus. Algumas lições. 3 pontos que não devem faltar em nosso ministério. Primeiro, humildade. Humildade é uma virtude produzida pelo Espírito de Deus no nosso interior. Nós precisamos ser humildes. Precisamos reconhecer que a glória é de Deus. Reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Serviço. Precisamos trabalhar com diligência na causa de Cristo. E obediência. Precisamos seguir a orientação de Deus para as nossas vidas. Mantenha o foco em Deus e não em si mesmo. A humildade precede a honra. Permita que Deus trabalhe em você enquanto Ele trabalha através de você. A transformação interior capacita o ministério eficaz. Guarde essa frase. Permita que Deus trabalhe em você enquanto Ele trabalha através de você. Então, antes de Deus trabalhar através de nós e por nós, Ele trabalha em nós. Isso é extraordinário. Nós podemos enxergar isso muito bem no ministério de Isaías, o profeta messiânico, o príncipe dos profetas, o evangelista do Antigo Testamento. Antes de Deus fazer tudo isso por ele, de tornar ele um profeta tão proeminente, Deus tocou nos seus lábios, que eram impuros, e purificou. Só depois nós vemos Deus enviando ele. Ele ouve a voz divina que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele pôde responder, uma vez purificado: eis-me aqui, envia-me a mim. O Concílio de Jerusalém. Então, o primeiro concílio da história da igreja está relatado no capítulo 15 de Atos. O que aconteceu? Havia alguns crentes que vieram da Judéia e diziam aos gentios que eles não se circuncidassem, guardassem a lei, eles não poderiam ser salvos. E houve uma grande contenda entre ele, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé não concordaram com isso. Eles entenderam que não seria isso uma obrigatoriedade para os gentios, para os não-judeus. Pedro toma a palavra e explica como Deus havia usado ele para abrir a porta do evangelho ao gentio. E isso é uma referência à pregação de Pedro na casa de Cornélio. E Pedro conclui dizendo, no versículo 11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então eles não deveriam colocar esse jugo pesado sobre o gentio, que nem eles mesmos podem dar, mas saber que, assim como Deus, os gentios também seriam salvos pela graça de Deus. Veja que Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, ele toma a palavra e ele, citando as escrituras, mais precisamente o livro do profeta Amós, ele mostra que Deus já havia previsto essa entrada dos gentios para a salvação, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, e faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade,
O Antigo Testamento já previa a salvação dos gentios, dos não-judeus. Então eles orientaram, de acordo com a aprovação do Espírito Santo, que os gentios não deveriam se circuncidar nem guardar a lei, mas apenas se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do. E uma vez resolvida essa questão, veja, a igreja conseguiu resolver essa questão com a ajuda de Deus. Os missionários eles vão seguir a viagem agora, levando essa carta, essa orientação para as igrejas que já estavam estabelecidas, que haviam sido plantadas na primeira viagem missionária. Algumas lições. Identifique o problema antes de tentar resolvê-lo. A clareza é o primeiro passo para a solução. Aqui cabe para nós algumas orientações, algumas lições que nós podemos extrair desse importante capítulo de Atos dos Apóstolos. Segundo, permita discussões totalmente abertas quando se reunir. A transparência promove a unidade. Terceiro, ouça aqueles com experiência relacionada ao problema. A sabedoria reside na partilha. Aplique as escrituras ao problema. A palavra de Deus é a bússola da verdade. Irmãos, em qualquer decisão que a gente tenha que tomar, a gente pode fazer uma pergunta. O que diz as escrituras? Foi exatamente assim que os apóstolos tomaram a decisão correta. Veja que Tiago ele citou as escrituras. Então ele pôde ter autoridade para resolver aquela questão. Separe o ponto mais importante das partes menores do problema. O foco facilita a resolução. Por fim, meus irmãos, algumas lições dessa jornada. A fé em Deus sustenta em meio aos desafios. É uma coisa que não pode faltar toda a nossa jornada, desde o começo ao fim, é a fé. Veja que o apóstolo Paulo ele diz: combati com combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós não podemos perder a fé. A fé vai nos sustentar em meio aos desafios. A coragem de Paulo inspira a ousadia na proclamação. Mesmo passando por todas essas adversidades, Paulo não desanimou, ele não parou, pelo contrário, ele seguiu firme, de forma obediente, de uma forma inspiradora. O amor ao próximo impulsiona o serviço e a compaixão. Então nós vemos em Paulo várias características de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro cristão, que inspira a servir de uma forma excelente na causa. E hoje nós ficamos por aqui nessa aula. Deus te abençoe. Você que chegou até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, inscrever-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima aula, se Deus permitir. A paz do Senhor.